Bom, pessoal, estamos acabando o ano de 2024 e estamos na 38ª conversa sobre a atualização do Código Civil. Vamos fazer até 40, mais duas então até acabar o ano e ano que vem pensamos de novo se continuamos ou não. Mas estamos na 38ª conversa sobre a atualização do Código Civil, dessa vez com a nossa colega a doutora Juliane Altman Bergvig. A doutora Juliana é doutora em Direito pela Unicinos e mestre em Direito pela Unicinos, então nisso a gente tem em comum, né, doutora? Somos doutores e mestres pela Unicinos. Ela é formada pela Universidade de Santa Cruz do Sul, que é uma grande universidade, já tive lá palestrando e assistindo meu pai palestrar. É interessante o significado daquela universidade para a região. Vale Taquari, né? E é especialista em direito ambiental nacional e internacional pela URGS, professora universitária na Fevale, né? Fundadora e diretora da Associação Gaúcha de Advogados de Direito Ambiental Empresarial, muito legal isso, muito interessante. Quero conhecer essa associação, doutora, depois me convida. Com Autora de certeza. artigos científicos, livros e capítulos de livros e advogada. Doutora, quero te agradecer em meu nome. Eu sou diretor do Departamento de Direito Civil do IARGS. Quero te agradecer em nome da doutora Sulamita Cabral, que é a presidente do IARGS. O IARGS, uma instituição, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, completou semana passada 98 anos de vida. É mais antigo que a OAB, inclusive, no Rio Grande do Sul. Nossa, Já faço o convite para também se associar ao IARGS, né? Tem uma comissão de direito imobiliário, que é a sua especialidade, que é maravilhosa, com a doutora Daiane Stout, aqui no IARGS. Quero te deixar o convite para ano que vem pensar em fazer parte do Instituto conosco. Quero te agradecer por esse tempinho aí que tu está dedicando ao IARGS e aos advogados, tanto do Rio Grande do Sul como do Brasil, que são os que nos assistem. E a doutora, vou pedir que, antes de começar a comentar as alterações do artigo 108 do Código Civil, que já era algo complicado antes e parece que vai ficar mais complicado ainda. É uma alteração tão simples, né, mas que significa tanto. Mas quero também que tu apresente um pouquinho da tua trajetória, onde tu tá, onde teu escritório tá, a tua especialidade em como advogada, né, e a tua atuação na faculdade aí na Fevale. muito boa tarde. Então, doutor, quero externar assim, a minha alegria, uma honra imensa em ter aceitado e ter recebido esse convite para essa conversa, né, a respeito então das atualizações do Código Civil, especialmente em relação ao artigo 108, tá? Então, realmente fiquei muito honrada com esse convite, né? E não poderia deixar de aceitar, né? E mesmo no final do ano de estar todo mundo, né? Eu digo, dando blackout cerebral já de tantas atividades, né? Então, mas mesmo assim não poderia. Então, muito obrigada novamente, né? Sobre a minha trajetória, então, né? Como o doutor comentaste, então eu sou graduada em Direito pela Unicinos, pela Unisc, e na época da Unisc já eu comecei a fazer estágio no escritório de advocacia. E eu digo sempre, o direito imobiliário, ele caiu no meu colo, e o direito ambiental foi o que eu busquei, né, para justamente ter a competência, a capacidade em hoje atuar com regularização imobiliária de uma forma completa, né? Então, conseguir olhar para o imóvel, para o empreendimento, avaliando todos os pontos, né? Seja o ponto contratual, o ponto registral, a questão urbanística, né? Plano diretor, licenciamento ambiental. Então, ter essa visão macro, né? Do problema que é a regularização imobiliária. E aí, já na época da faculdade, já muito envolvida com essa questão ambiental, participando de grupos, estudos, né, e pesquisa, né, desenvolvi a minha monografia também na área de loteamentos urbanos e a busca da cidade sustentável. E quando eu estava no nono semestre, um tanto pouco ansiosa, né, para continuar estudando, eu já comecei a especialização em direito ambiental na URGS. Então, na época, eu fazia graduação, especialização, escrevia a monografia, estudava a prova da OAB, né? Tudo ao mesmo tempo, Tu né? sabe, Mas na doutora, época eu tinha.
20 anos, né? Então era outra capacidade energética que não é a mesma de hoje. Mas tu sabe que quando eu fiz o doutorado em administração de empresas, eu levei um choque, né? Porque é uma mudança total de ciência, né? E uma mudança total de metodologia. Lá, por exemplo, tem 5 disciplinas de metodologia. 2 delas são exatas. Só para ter uma ideia do que se faz lá. Mas eu fiquei tão assim zonzo com essa troca de ciência que eu fiz um MBA em administração de empresas no meio do doutorado. Para dar sabe, acertar a lenta, pelo menos, como se diz. Nossa, eu lembro que na época, hoje não é muito diferente, mas meu tempo era cronometrado, assim, se eu não me dedicasse tanto tempo para cada coisa, eu não conseguia cumprir o que tinha que cumprir, né? Mas no final deu tudo certo, aí eu acabei precisando me desligar do escritório de Santa Cruz do Sul para vir morar na região de Novo Hamburgo por questões pessoais. E aí acabei ingressando então no mestrado em Direito da Unicinos, quando eu estudei a questão dos desastres, questão urbanística, né, gestão de risco. Logo depois, então, eu comecei a lecionar na Universidade Fevale, com as disciplinas voltadas, então, para o direito civil, direito contratual, direito ambiental, direito imobiliário. Então, na sequência, também ingressei no doutorado em Direito também pela Unicinos, e na época eu desenvolvi a tese de doutorado voltada para a gestão dos riscos nanotecnológicos riscos ambientais da nanotecnologia. E aí também tive a oportunidade de ir para fora para estudar, né, e quebrar alguns paradigmas jurídicos, né, e metodológicos que a gente acaba percebendo que o direito tem muito ainda a evoluir, tem muito ainda a ter uma visão mais sistêmica, né, e aí trazendo também a visão de Luhmann, que eu sei que o doutor também compartilha dessa visão, né, mas que explica muitas questões que são, digamos assim, o ponto de partida que a gente precisa para conseguir encontrar os meios dinâmicos, né, de soluções de todas essas exigências sociais e de negócios jurídicos que a sociedade tem exigido do direito, mas que muitas vezes o direito ainda não consegue trazer respostas, né? Então, na época, eu estava comentando com o doutor, né, tive a oportunidade de ir para Berkeley, né, para MIT, para Harvard, foram períodos curtos, mas eu digo que foram períodos que foram realmente assim uma virada de chave, né, na minha visão assim e na ampliação de consciência sobre o papel que o direito tem como missão, né, nos atuais tempos em que a gente vive, né? Também eu já tive projetos de pesquisa iniciado e concluído pela FAPERGS voltado para este tema e atualmente estou com um novo projeto de pesquisa também na FAPERGS que é sobre inteligência artificial, então, e gestão de riscos das novas tecnologias, né? Então, a minha área sempre na área de pesquisa, muito voltada para essa, né, quebra desses paradigmas, essa dinamicidade que o direito precisa imprimir. E na área da advocacia, então, regularização imobiliária, né, incluindo o direito imobiliário e o direito ambiental, que é uma área que eu adoro, né? E o meu foco é no extrajudicial. Então, eu digo, a minha meta de vida é ter zero processo, né? No futuro eu não quero ter nenhum processo judicial, só trabalhar com extrajudicial, até porque eu acredito que também este é o futuro do direito. O futuro do direito não é mais o processo judicial, né? Até porque isso não é dinâmico, né, de resolver. Então, atualmente essa é minha trajetória, né? E continuo sempre estudando, né? Sempre correndo atrás das atualizações. Legal. Me diz uma coisa, e sobre o 108 do Código Civil, então? Além da, Vamos lá. além dessa mudança, implicações práticas dele. Eu vou ler o 108, tá? Uhum. E aí a doutora comenta. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis e ponto. E ponto. E aí vamos Antigamente, lá quer com dizer, a. antigamente não, hoje, né? Hoje, desculpa. No futuro pode ficar assim, mas hoje é sobre imóveis que têm um valor acima de 30 salários mínimos. Tá caindo, Isso. então, esse piso, ou esse. Exatamente, né? Então, a questão, até quando eu comento em sala de aula, né, para os alunos, vocês sabiam que existe a possibilidade, né, de não se fazer escritura pública para transferência de imóveis? E eles, não, como assim? Tem que fazer. Eu disse, não, vamos lá ler o 108.
Porque na prática da sociedade, isso já virou tão corriqueiro não se fazer, né, contratos particulares, que hoje a sociedade já está acostumada a se fazer escrituras, né, de compra e venda. Então, o que eu percebo, né? Que essa modificação ela vem ainda mais consolidar essa necessidade de segurança jurídica que a gente precisa em relação à escritura. Porque a gente percebe assim que eu atuando na prática do direito imobiliário, percebo que muitas vezes, pensando num cenário, né, longe, digamos assim, de máxima segurança jurídica, a pessoa já faz a escritura pública, já emite lá as certidões mínimas que precisam ser emitidas para fazer a escritura pública, né, pelos regramentos. E ainda assim, existem possibilidades de dar problema, né? Então, eu tive um caso no escritório muito emblemático, uns anos atrás, uma cliente em que ela tinha feito a escritura pública, tinha retirado todas as certidões mínimas essenciais, mas ela não tinha tirado a certidão de feitos ajuizados na Justiça do Trabalho, que à época não era uma obrigatoriedade. E aí o que aconteceu? Na época não operava ainda a lógica, enfim, da centralidade de todos os atos na matrícula, né? Ainda assim, isso é difícil na Justiça do Trabalho, né? Mesmo hoje a gente tendo essa lógica, né? E o que aconteceu que o imóvel tinha sido vendido para ela, já havia tramitando na Justiça do Trabalho uma ação contra a vendedora. Nesta ação, o imóvel já tinha sido penhorado, só que não tinha sido informado ainda o registro de imóveis, então a matrícula estava limpa. E quando foi tirado a certidão negativa de devedores, a inclusão no rol de devedores trabalhistas, saiu, porque por erro do cartório também ela não tinha sido anotada ali no rol de devedores, porque o processo tinha sido ajuizado contra a empresa jurídica, né? Então, depois da desconsideração, ali foi atacado os bens da pessoa física, né? E acabou que recurso e não reverteram e o imóvel foi para leilão, né? Então, hoje eu trabalho muito com a due diligence, né? E essa due diligence, justamente, eu busco fazer uma varredura de informações, assim, sobre todas as certidões que são necessárias e até as desnecessárias para conseguir investigar e verificar se de fato existe essa segurança nesse imóvel que está sendo comprado, né? Então, eu vejo essa alteração com olhos positivos, tá? Tendo esse viés, né, em relação a todos esses riscos que são impressos e também considerando que já existe em relação à compra e venda de imóveis, né, digamos assim, uma aderência da sociedade em relação à necessidade de se fazer essa escritura, né? Sim. Eu penso o seguinte, doutora, e a questão é de validade, né? Então, se não tem escritura, o negócio pode ser desfeito, né? É, o que, enfim, né, para quem acaba comprando ou até vendendo, pode, pode utilizar como uma espécie de fraude assim a seu favor para desfazer o negócio. Mas o que eu questiono e que acho que, né, eu esperava sinceramente que fosse, apesar da segurança jurídica, e olha como que a gente que a gente pensa o direito de uma forma dinâmica, né? Eu pensava que podia até aumentar esse valor, tendo em vista a característica de como é que eu vou falar? Minha esposa é arquiteta e ela diz que não existe vila, existe núcleo urbano núcleo urbano núcleo urbano subdesenvolvido, que são, enfim, as vilas aqui em Porto Alegre tem quilombo dentro de Porto Alegre, tem às vezes invasões de praça, né? Ah, mas principalmente até agora em face também do direito de laje, né? Que geralmente acontecem em imóveis com menor faixa de renda, menor valor, né? Será que isso não pode ainda trazer, ou não seria um fechar de olhos para essas situações? E isso não pode ser um complicador até mesmo para os direitos das pessoas que estão ali transferindo imóveis e vivendo nessas condições, né?
mas isso vai contra a principiologia do direito, que é de segurança jurídica, né? Então, olha o É, problema que a gente tem, né? sim, exatamente, né? Pensando nessa dinamicidade, mas pensando também e conhecendo toda a questão de grilagem, né? A questão de poucos dias atrás, uma aluna mesmo me disse, prof, tu soube da moça que foi presa em Novo Hamburgo, que ela vendeu 20 vezes o mesmo imóvel, sabe? Então, o que que eu vejo? O que que penso que seriam os esforços, né? Para a gente trazer mais modernização para o ato de escritura. Eu Sim. acho que esse é o foco, sabe? Trazer mais agilidade, né? Eu acho Daqui a que um sim, pouco. flexibilidade, né? Sabe? O ato de escritura, porque e isso eu vejo assim na minha pesquisa de plataformas, né? Das plataformas de mobilidade urbana, as cooperativas, plataformas cooperativas são as que menos se desenvolvem, porque são as de mais difícil adesão pelo motorista. Porque tu tem que ser um cooperado, e ser um cooperado não é simplesmente se logar e começar a trabalhar. Então, vejam bem, a gente vê que nesse mundo de plataformas, né, a dificuldade de se logar, de entrar para uma organização é o que dificulta o desenvolvimento dela. E isso que tu falou tem um paralelo muito forte, porque hoje talvez o maior problema, né, é essa dificuldade de fazer a escritura pública, tanto de valores, como de tempo, como de cultura das pessoas, né? Vamos lá, Sim. a gente vai exigir que em uma vila de 20 mil pessoas, de 30 mil pessoas, que nem tem Porto Alegre, por exemplo, as pessoas que estão ali comprando, entrando, saindo das suas residências, elas vão fazer escritura pública de às vezes um barraco que custa 30 mil reais, 50 mil reais que custe, se troca pelo Uhum, carro usado. É assim uhum, que funciona a sistemática sim, nesses núcleos urbanos sim. E outra subdesenvolvidos. questão que até eu comentava outro dia, quando eu estava numa banca do mestrado em Direito do Direito de Negócio da Unicinos, e eu participei de uma banca sobre REURB, uma outra banca também sobre uso capião extrajudicial, e eu comentava, né, o quanto o procedimento ele está muito duro em relação à possibilidade de parcelamento dos emolumentos, da escritura Também, também. e do registro, né? Poxa vida, tu pode parcelar tudo, tu compra uma casa em 35 anos, Sim, que tu não tem condições de pagar ela à vista, né? Por que que tu não pode parcelar os emolumentos? exatamente. Concordo, concordo. Porque muitas vezes é nisso que tranca, né? Ah, eu não consigo fazer escritura por quê? Porque eu tenho que pagar os emolumentos. Eu tenho que pagar emolumentos, guia de TBI, mais emolumentos do registro de imóveis, né? Mas Então, mesmo tudo que se encarece o procedimento. olha o parágrafo primeiro do artigo 108, como vai ficar. Os emolumentos das escrituras públicas dos imóveis até 30 vezes o salário mínimo terão sido reduzidos pela metade seus emolumentos. Mas parece que não há uma compreensão do legislador que, em primeiro lugar, até 30 salários mínimos, talvez até 50 salários mínimos, pela característica do imóvel e da família que está nele, e talvez até 100 salários mínimos, tem que ser zerados os emolumentos. Em segundo lugar, não pode depender de uma pessoa sair do seu trabalho, da sua vida, enfim, da sua dificuldade, entrar num cartório de registro de imóvel para fazer escritura pública. Isso é inviável, é não entender qual é a sociedade brasileira, sabe? E, enfim, tem o parágrafo segundo, em caso de dúvida e para as finalidades desse artigo, o valor do imóvel é aquele fixado pelo poder público para fins fiscais e tributários. Eu acho que isso aqui é legal também, né? Porque é um parâmetro que causa problema até hoje, né, doutora? Com certeza. Eu queria só, em resumir, destacar os três pontos, então, dessa atualização, né? A obrigatoriedade, então, de escritura para todos os atos como uma regra geral, Regra como geral. uma consequência, visualizando, então, o problema dessa mudança, que seria, digamos assim, o bloqueio, que seria a questão do custo, né? Imagino que o legislador tenha pensado quanto ao custo. Não, então vamos reduzir os emolumentos para os negócios com valor venal inferior a 30 salários mínimos, mas este valor do imóvel será fixado pelo poder público, né? Pelo Então, poder aí a público. gente tem um outro problema de uma situação que aparentemente nós já tínhamos avançado quanto a isso, né? Sobre a questão da obrigatoriedade da escritura, eu ainda queria, doutor, me permite fazer um link com o provimento
172 do Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, em que, considerando então a questão ali da alienação fiduciária de bem imóvel, em que ele menciona, né, a utilização de instrumento particular relativo à alienação fiduciária com efeitos de escritura pública, tão somente então para aqueles órgãos que sejam integrantes do sistema financeiro imobiliário. E aí, na sequência, porque ele vai fazer o link com o artigo 38 da Lei de Alienação, que trazia a menção que poderia ser por instrumento particular, né? Então, sendo uma legislação especial, incluindo, então, o artigo 440 na resolução 170, no provimento 172, e depois, logo depois, poucos dias depois, o provimento 175 vem a alterar o artigo 440, então, para esclarecer que esse alcance, né, quanto à questão ali dos instrumentos particulares, ele está envolvendo só sujeitos de operações de securitização, de recebíveis imobiliários, na permissão de lavratura de instrumentos particulares, na formalização de negócio, então, flows nativos de créditos reais. Então, só para fazer esse link, né, com relação à questão dos instrumentos particulares que antes estavam sendo permitidos de uma forma mais ampla e depois os provimentos, então, foram reduzidos. Até o provimento, então, ele deixa claro, né, que instrumentos particulares celebrados por entidades que não operem sobre o sistema financeiro, né, com data anterior a 11/6, que é a data do início do provimento de 2024, podem aceder ao registro de imóveis, desde que o registrador imobiliário possa aferir a autenticidade da data da celebração do aludido título formal, demonstrada pelo reconhecimento da firma de qualquer uma das partes, ou outro meio. Então, só para fazer um link com essa questão do artigo 108, né, que traz a possibilidade da particularidade, que também estava relacionado à questão, das escrituras, com o instrumento particular em caso de alienação fiduciária, mas que agora foi fechado um pouquinho mais essas possibilidades, então. Mais uma perguntinha, doutora, para acabar, e aí eu deixo tu voltar para a sua vida aí. Nossa, mas eu tenho muita coisa ainda para falar, se Não. precisar. E assim, olha, sobre todo e qualquer, não sei, isso é algo que eu me questiono, tá? Não quero ser, tenho bem menos certeza do que eu falei antes sobre aumentar a isenção para 100 salários mínimos, mas eu lhe pergunto assim, para todo e qualquer direito real sobre imóvel, precisa essa escritura pública, isso também não é pouco flexível? Assim, É, vendo realmente. como os negócios acontecem. E uma outra pergunta, tokenização de imóvel, como é Isso é que uma se provocação. relaciona com o direito real, doutor? Sim. Não, eu entendo que eu penso que eu mantenho a minha posição, né? Em que eu entendo que existe, digamos assim, um fechamento de cerco em relação a essa questão da obrigatoriedade das escrituras. O que que eu vejo que seria a nossa saída para trazer segurança jurídica é a modernização do sistema, sabe? Eu vislumbro um dia em que nós tenhamos aplicativo no celular, o nosso cadastro atualizado, tu tem o teu aplicativo, tu tem um imóvel para me vender e a gente simplesmente faz a transação imediata. E aí, tu está se aproximando da tokenização. Então, é esse que eu acho que é o futuro, sabe? Eu Você acho vê? que é nisso que a gente tem que dedicar os nossos maiores esforços para modernizar e agilizar as Sim. transações imobiliárias, sabe? Você vê só, né? A gente, né, em umas palestras e eventos que a gente estava conversando até com a doutora Daiane Stout, que já fez aqui uma conversa conosco, a gente destacava que os provimentos, eles não reconhecem o token como natureza de direito real, de imóvel, né? E isso é o que traz maior insegurança jurídica para o mercado de compra e venda de token imobiliário, digamos assim, né? E agora tu traz um contraponto que é interessantíssimo e que está na própria ontologia do imóvel, né? Que é a natureza e a ontologia do imóvel com token e o que é realmente tratar da natureza jurídica dos institutos, né? Que talvez, né? Talvez a solução seja dar uma natureza de direito real para os tokens. E aí a gente tem
né, um mundo de possibilidades que hoje parece que não existe quando se fala nisso, né? E eu acho que isso não exclui o poder de fiscalização e a fé pública do tabelião e do registrador, sabe? Que Claro, vão estar ali controlando os processos e dando a segurança claro. jurídica, né? Então, eu acho que essa função do tabelião na leitura das escrituras, né, na fiscalização dos procedimentos, eu acho que isso se mantém, mas de uma forma muito mais dinâmica, né? E acelerada no sentido de não precisar se deslocar, né, de conseguir fazer. Hoje a gente já tem pelo e-notariado essas possibilidades, né, maiores de se fazer à distância, mas ainda assim acredito que tem muito ainda a evoluir em relação a esses Sim, né? procedimentos. Concordo Mas eu contigo. concordo com o doutor, eu acho que a questão ali do direito real sobre os tokens vai trazer uma legitimação do procedimento, né? Eu acho que é algo que tem que ser discutido e não simplesmente negado como é, né? Porque no direito tem isso, o direito não discute outras possibilidades, ele vai pelaquela principiologia, finca o pé ali, vamos até o final por 100 anos, daqui 100 anos a gente tenta mudar, né? Parece que o direito tem essa lógica dentro de si. E aí o que que a gente sabe, né? Que a economia não vai esperar o direito. Não vai esperar, e não espera Ela vai hoje, né? encontrar outros meios de fazer e que talvez não vão trazer toda a segurança que a gente espera, mas as pessoas também não vão deixar de fazer, Não vão né? Então, deixar o de que que a falar que não. gente, o doutor que estudou também, eu também que estudei essa questão da evolução do direito, e a gente percebe que os processos do direito, ainda muito arcaicos, né, de se fazer novos direitos, de acompanhar a sociedade, fazem com que o direito esteja sendo escanteado, É. cada vez vai ser mais escanteado porque a economia e a vontade, né, o elemento volitivo, ele vai cada vez ter mais força, né? E dentro de uma faculdade, seja mestrado, doutorado ou graduação de administração de empresas, que é onde se faz, se inventam, se transformam negócios, a gente compreende na carne como que os advogados são abominados lá, né? Lá vem o advogado, o negócio não vai sair. É sempre assim, né? E talvez por causa disso mesmo, né? Porque a gente tem que se abrir, né, pro Gente, novo, para outras coisas, né? Outras razões e outras inteligências, principalmente. doutor complementando ali em relação ao parágrafo segundo, né, e trazendo ali um contraponto quanto ao tema repetitivo 11.13 do STJ, né, que comentou sobre a questão ali do valor da transação declarado pelo contribuinte. Então, é algo que a gente já tem visto nessas discussões, né? E aí me parece que a gente volta agora com essa previsão ali do parágrafo segundo, né? Inclusive, eu tenho clientes já, não, doutor, eu quero entrar com processo porque a guia de TBI foi cobrada, o imóvel é 1 milhão, mas eu paguei 500, essa metade eu quero judicializar, porque de fato, muitas vezes o padrão que é seguido pelos municípios, né? Ou muitas vezes pela exatoria, não é exatamente o valor daquele negócio que foi formalizado. Em conclusão, altamente discutível a atualização do artigo 108. Muito discutido, né? Então, trazendo, né, essa obrigatoriedade da escritura para todos os casos, né? A questão ali da redução do valor, dos emolumentos, né? Em casos de valores até 30 salários mínimos, se aumenta essa régua, ou se baixa essa régua, ou se exclui essa possibilidade, né? E também em relação ali à definição do valor dos negócios, que do meu ponto de vista não deve ser definido pelo poder público, né? Deve ser definido pelo negócio. Perfeito, doutora. Te agradecer muitíssimo, muitíssimo obrigado. Em nome do Departamento de Direito Civil, em meu nome, e em nome do IARGS e da doutora Sulamita Cabral, que agora, dia 11 de dezembro, eu já adianto que vai ser reeleita presidente do IARGS. Obrigadíssimo, doutora. Até a próxima. Um beijão, Obrigada, eu. Foi uma honra imensa. Conte comigo para outras oportunidades. com certeza. Obrigado.